Gente, boa tarde. Hoje é dia 22 de março. Vamos falar aí dessas movimentações aí do Botafogo no mercado da bola, né? O atacante Davidson Pereira, a gente fala sobre, enfim, formação aí do jornalista Bruno Daniel, da Band, sobre a janela de transferência do futebol brasileiro, né? A CBF que pode alterar, né? O Gatito Fernandes, tá bom? Fase final de recuperação. Já tem até um prazo aqui para que ele volte, segundo aí o GE, né? Ou melhor, uma previsão, né, do retorno do goleiro paraguaio. E o Luiz Castro aí que falou sobre o trabalho, né? Enfim, ele concedeu a entrevista para a rádio Renascença, tá? Então a gente fala a respeito disso também. Vou pedir a vocês encarecidamente que vocês deixem o like e se inscrevam, tá bom? E vamos nessa. Até me desconcentrei um pouco. Olha só, o Botafogo fez uma proposta pelo atacante Davidson Pereira, 32 anos, né, o jogador que atua lá no Wuhan Tree Towns, da China. A informação veio do Sérgio Santana, aí do GE. O clube chinês, no entanto, recusou a primeira oferta por não concordar com o modelo de negócio. É claro que não está descartado do Botafogo novamente enviar uma proposta. O Wuhan Tree Towns não aceita liberar o brasileiro sem uma compensação financeira, tá? O Davidson, repetindo que já até, enfim, não sei se eu já falei, então só para garantir, ele que já trabalhou com o Luiz Castro lá no Vitória de Guimarães, tá bom? O jogador que enxerga a possibilidade de se transferir para o Botafogo com bons olhos, um dos motivos por conta aí da boa relação que ele tem com o Luiz Castro e sua comissão técnica, tá bom? Ele foi eleito o melhor jogador da última edição do campeonato chinês, né? O Davidson Pereira. Ele foi eleito o melhor jogador da última edição do campeonato chinês, né? Com 18 gols e 3 assistências em 33 jogos. Eu fui repetir a coisa e me enrolei, tá? 18 gols e 3 assistências em 33 jogos. As informações aqui que eu já peguei do Davidson, né, gente, que ele joga como centroavante, sabe fazer a função de segundo atacante e até joga pelos lados do campo também, tá? Então, já podemos considerar um jogador polivalente. Olha, em relação à questão, só aqui trazendo uma opinião minha, tá? Algumas pessoas até falando, olha, fazendo aí um balanço dessas contratações do Botafogo do ano passado para cá, alguns que foram até indicação do Luiz Castro, infelizmente nós não tivemos um retorno, né? Ou aqueles que a gente até ouvia que já trabalhou com o Luiz Castro elogiou muito, um deles, por exemplo, o Sauer. Então, assim, é um momento que muita gente agora fica desconfiada. Olha, tomara então que que de certa forma já tem ali vamos dizer, um feedback positivo por parte do técnico do Botafogo, consiga nos ajudar. Um fato curioso, né? No jogo contra o Fluminense esse ano, no Campeonato Carioca, o Davidson Pereira estava no Maracanã acompanhando, já que na época ele teve ali uma folga ali, vamos dizer, prolongada, já que a China, nessa época, né, nesse mês de fevereiro, teve um problema ali de Covid e o campeonato chegou a ficar paralisado. Aí o Davidson, que estava no Brasil, chegou até a acompanhar esse clássico, né? Foi 1-0 Botafogo, gol do Vitor Sá. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? Se trata aí de um jogador já com 32 anos, já tem uma certa rodagem de carreira, né? O fato dele ser um atleta polivalente eu sempre vejo com bons olhos, já que você tem um calendário muito puxado, né? O Botafogo vai jogar o quê? 3 competições, e tomara que seja até o final do ano, né? Se é que você entende, né? Que a gente consiga chegar ao máximo, né? O mais longe possível em todas as Copas. Tem o Campeonato Brasileiro que por si só já são 38 rodadas, então nós precisamos mesmo ter um elenco e estamos falando aí de uma possibilidade, né, de um reforço justamente no setor que a gente entende que o Botafogo tem mais carência, tá? Manac, mas a primeira proposta do Botafogo foi recusada pelo clube chinês, né, não concordando ali com o modelo. No caso a gente nem não foi aberto, né, qual foi esse modelo, né? Trazendo aqui o meu palpite, eu acredito que o Botafogo tem oferecido ali um contrato, tem enviado uma proposta, né, por empréstimo, né, não adquirindo direitos econômicos, mas é aquela coisa, por mais que o clube possa até aceitar liberar o jogador por empréstimo, que é a ideia do Botafogo, no meu palpite,
precisa ter ali uma compensação financeira. Nós tivemos uma situação até parecida com essa, né? O lateral direito, Gil Gonzalez, que estava doido para vir na época, porém o Mallorca quis uma compensação financeira e o Botafogo não quis pagar. Vamos ver se o Bota vai enviar uma nova proposta, já mandando ali, vamos dizer, oferecendo já uma quantia que possa agradar o clube chinês. Eu acho até que o Davidson Nunes, tá, possa ser uma peça interessante para a gente. Analisando o que nós temos no elenco, e até o que eu já conheci desse jogador, confesso que já há um tempo que a gente já vem pesquisando, porque o nome dele já aparece aí no radar do Botafogo há um tempo, tem condições de ser titular, na minha opinião. Tá? Olha, o jornalista Bruno Daniel, lá da Band, trouxe o seguinte: a CBF deve publicar nos próximos dias portaria alterando a data de encerramento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2023. A nova data deve ser 20/4 ou próximo disso, tá? Enfim, o próprio jornalista que traz essa informação, ele não crava a data, mas nós já entendemos, né, que existe uma boa possibilidade dessa primeira janela de transferências do futebol brasileiro ter um prazo maior. Não quer dizer que o Botafogo, então agora está tranquilo, se não vai se encerrar no dia 4, tem possibilidade de se encerrar no dia 20, então tem um tempão a mais. Não, acho que o Botafogo tem que tratar dessa necessidade de reforço ainda com extrema urgência, porque nós estamos falando aí de mais o que? 15 dias, não é isso? Uma possibilidade de mais de 15 dias, o que não é nada, praticamente, né? Vamos combinar. Então, enfim, mas claro que é um detalhe que a gente não pode passar despercebido. O Bruno Daniel, no seu Twitter, quando trouxe essa informação, o jornalista Bruno Daniel até falou que, nesse caso, times que vão contratar jogadores que já estarão nas finais dos estaduais poderão escrevê-los normalmente, inclusive o Vila Nova, que vai trazer jogadores do Água Santa. A CBF cometeu um erro quanto à data de fechamento da janela, mas corrigindo a tempo, fica bom para todo mundo, tá? E aí embaixo comentário que eu até concordo, CBF sendo CBF. Enfim. Bom, o Gatito Fernandes, tá, gente? Como a gente sabe, ele passou por uma cirurgia, né? Teve ali a lesão no ombro desde o ano passado que ele já não joga. Seu último jogo foi contra o Atlético Mineiro, jogo válido ali para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 2-0 e ele vem se recuperando, ele vem fazendo, enfim, ele fez a cirurgia, tudo correu bem e aí começa a fazer toda aquelas etapas, né, de passar por todas aquelas etapas de recuperação, tá? E existe a possibilidade dele já voltar aos gramados já no próximo mês, tá? Lembrando que o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no fim de semana de 15 de abril, né? Então já existe uma possibilidade até do Gatito voltar, tá? A ser relacionado para essa partida. Ele que já trabalha normalmente, né, já trabalha com bola desde fevereiro e vem realizando os treinos normalmente. Tá? Manac, mas aí o Gatito voltando, o que você acha? O PR então tem que ir para o banco, o Gatito titular? Não, não. Eu acho que o Gatito retornando agora, ele seria uma opção no banco de reservas, até porque o Lucas Perry vem jogando bastante, tá? Eu acredito sim. É melhor, eu sigo a linha aqui que o PR tem que ser mantido na titularidade no gol do Botafogo. Um ponto interessante, claro, é o fato de nós termos também agora para reserva, né, na nossa meta, um baita de um goleiro. Nos últimos anos aí já tivemos vários exemplos que essa coisa de você ter um grande goleiro, mas na reserva você não ter vamos dizer, uma peça à altura, isso pode te atrapalhar. Vocês vão lembrar, inclusive, com umas falhas que nós tivemos até no início do último Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo contra o Atlético Goianiense, não foi isso? Então, importante o Botafogo estar bem servido, tanto no seu time titular, como também nas opções do banco de reservas, tá? Bom, caso de goleiros, acho que o Botafogo já está bem adiantado. Minha preocupação, aliás, me arrisco a dizer que de muita gente, é o comando de ataque. Aspas aqui do Castro, tá, gente? Falando aí sobre o trabalho dele, fazendo uma reflexão, né, desses primeiros 3 meses aí dessa temporada. Aspas do Luiz Castro. Por muito que se diga que o estadual não tem importância de uma Copa do Brasil, Sul-Americano, de um Brasileirão, o certo é que atinge proporções de vivência muito forte e leva a algum desequilíbrio que pode pôr em causa o trabalho de uma pré-temporada. Mas nós, treinadores, temos a capacidade de endireitar as coisas e acho que vamos pôr a equipe no caminho certo. Enfim, o Luiz Castro, né, de certa forma até esbanjando aí uma
uma confiança de que podemos ver aí uma retomada, né, do seu trabalho junto à sua equipe, Botafogo voltar a jogar bem. Eu acho até que, como eu até vim falando com vocês nas lives, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo chegou a ter boas atuações, apesar de sempre pontuarmos ali algumas dificuldades que nós tínhamos, principalmente na sua criação do meio para frente, mas já conseguimos ali enxergar uma competitividade. Hoje a situação já não é mais essa. Ficamos muito assustados com jogos contra, por exemplo, a Portuguesa, os dois, né, contra o Sergipe, aquele primeiro tempo contra o Resende, até mesmo o primeiro tempo contra o Brasiliense, apesar do Botafogo ter virado vencendo, não é isso? Adversários muito inferiores e o Botafogo não conseguindo entregar no futebol, pelo menos competitivo. Torcei porque agora, nessas semanas livres, né, de treinos, o Botafogo já se prepare para o início do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só retomar uma coisa, que eu acho que eu até falei no início, vai ficar repetitivo, mas não tem problema, o vídeo é curto, então eu posso repetir. Almanac, peraí, você está falando de um jogador que o Botafogo fez uma proposta, Davidson Pereira, mas olha, o Wuhan Tree Towns, lá da China, já recusou a primeira oferta do Botafogo. Não quer dizer que a negociação está acabada, tá? Eu vou dizer a vocês, existe uma boa possibilidade do Botafogo novamente enviar uma proposta, tá? Possibilidade, claro, a gente não pode dizer que vai acontecer, não é isso? Mas eu, entendendo que já é um jogador aí que já agrada, né, esse staff do Botafogo há um tempo, né, eu acredito muito nessas chances do Botafogo novamente virar uma proposta e tentar chegar aí num consenso, né, e conseguir a liberação do jogador, porque a vontade do atleta é de vir jogar no Botafogo. Isso pode, inclusive, favorecer, tá? Enfim, e aí a gente vai acompanhando os noticiários. Caso ele venha, claro que a gente se aprofunda ainda mais na história da carreira, pegando cada vez mais informações de características e por aí vai. Mas eu percebo, pela até os números que eu trouxe aqui, eu falei com vocês, né, que eu já, olha, são 18 gols e 13 assistências em 33 jogos nessa última edição de campeonato chinês. Então, assim, por mais que muita gente até possa falar, mas o futebol chinês é de um nível igual ao nosso, não, na minha opinião é até inferior. Mas o cara que faz 18 gols e 3 assistências, né, gente, 33 jogos, isso também não pode ser ignorado, não é isso? Então, enfim, a gente vai seguindo aí todas as informações. Esse foi o meu primeiro recado aqui para vocês do dia. Estou de volta mais tarde para a gente fazer a live, tá bom? Um abraço, boa tarde, fique à vontade nos comentários. Se inscreva, tchau!